Olá, Pai do Senhor, vamos continuar a nossa leitura bíblica do livro de João, último capítulo. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o Gemeu, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do outro lado. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixes, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se ajoelhou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi desta terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos, Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu:
O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Jesus e o outro discípulo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, o que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Final. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.